Salve, salve, internautas! Está começando o podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e hoje nós vamos conversar sobre fiscalização de holdings. E para o nosso bate-papo convidamos o professor Marcos Moreira, que é auditor da Receita Estadual aqui do estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, professor Marcos. Obrigado. Bom dia, professor Elton. Bom dia a todos. É um prazer estar com você. Professor Marcos, conversando aqui sobre as holdings, né, que é um tema do momento, é um tema assim que muitos têm dúvida se vale a pena, se não vale a pena, como é a fiscalização, principalmente o nosso público aí, em grande maioria, são servidores públicos que trabalham na fiscalização tributária. A grande dúvida é a fiscalização desse grupo, né, desse agrupamento societário que é rotulado como holding. Mas antes disso, professor, comenta um pouquinho a sua atuação na Receita Estadual, a sua especialidade aí na atuação do fisco estadual. Ok. Bem, eu ingressei na Receita Estadual, né, posso fazer o concurso, fui nomeado lá em dezembro de 94. Eu exerço a função há 29 anos, né? Eu fiquei lá no início 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando ainda naqueles postos fiscais que existia aí nas fronteiras dos estados, né, onde a gente fiscalizava, efetivamente, era uma fiscalização física de mercadorias. Aí depois eu fui para a área de tributação, onde eu fiquei mais ou menos em torno de 7 anos, onde a gente atuava aí no contencioso administrativo, fazia pareceres para julgamento do delegado regional, que era, na época era a autoridade competente para julgar os processos administrativos fiscais, de lançamento, e também tratando de outros processos de natureza tributária. Depois eu assumi alguns cargos de chefia, eu fui assessor, né, que é o imediato do delegado regional, por 4 anos. Depois tive o prazer de ficar 4 anos como delegado regional da Receita lá em Umuarama, uma cidade maravilhosa, que eu tenho excelentes recordações, né? Principalmente daquela sardinha na brasa que a gente come lá. Faz uns 4 anos que eu não vou para lá, estou precisando ir aí comer a sardinha na brasa. Famosa, professor. Muito bom cidade. Boas lembranças de Umuarama. E depois, quando eu não fui mais ali delegado da Receita, final de 2010, eu voltei aqui para a cidade de Cascavel. Foi uma opção da família na época. E eu vou retornar para cá, ao invés de ir para Curitiba, coisa desse tipo. E eu comecei, então, a trabalhar aqui com o ITCMD. É um tributo que as pessoas não queriam muito trabalhar, mas que eu sempre gostei, desde a época de faculdade, quando eu entrei no estado, eu sempre orientava muito o pessoal na área do ITCMD. Então, eu estou aí há pouco mais de uma década já atuando exclusivamente com fiscalização no ITCMD. O que eu mais faço é fiscalização, avaliação de bens, né, para fins de estabelecer a base de cálculo desse período aí. E nos últimos anos aí, entre esses bens, tem vindo muito para a gente um tipo de bem chamado as tais cotas societárias, né, o que tem ocupado bastante a nossa pauta. Os grandes patrimônios acabam se convertendo em cotas no momento aí da vida do patriarca da família, dos familiares. Então, a gente tem olhado muito aí hoje para as tais das cotas societárias, das holdings, administradoras de bens, essas coisas aí, né? Professor, a gente tem notado assim que várias pessoas têm recorrido à chamada holding patrimonial. E, claro, conhecendo também a nossa estrutura jurídica, que é um pouquinho mais burocrática, a carga tributária alta. Mas qual o verdadeiro motivo assim da gente ter tantas holdings patrimoniais nos últimos anos? A holding é uma ferramenta fantástica, né, para otimização aí da administração do patrimônio. E em alguns casos, que mais para frente a gente até vai dizer, aí, talvez até na questão tributária, ela pode sim oferecer alguma vantagem em relação, principalmente às rendas oferidas aí do patrimônio, né? Agora, também é fato que elas têm sido mal utilizadas em algum aspecto assim que vai além de uma elisão possível, né? Então, em alguns escritórios de advocacia, você abre a internet e
aparece ali anunciando a hold como uma panaceia, né, como uma solução para todos os problemas tributários, de custos. Então, nesse ponto, eu tenho falado que a ferramenta tem sido mal utilizada, o Instituto Jurídico aí da pessoa jurídica e para administrar patrimônio tem sido mal utilizada nesse aspecto. Até porque depois os titulares do patrimônio percebem que aquilo que foi vendido para ele como uma panaceia não é bem assim, né? E isso acaba sendo frustrante no segundo momento, né? Mas o motivo pelo qual tem sido utilizado muito as holdings é realmente porque os patrimônios pessoais cresceram, principalmente nas últimas 2 décadas, decorrente de empresas ou até mesmo de imóveis rurais, né? A gente tem visto muitos imóveis rurais aí que se tornaram muito valiosos, e mesmo a receita. Então, essas famílias, elas tendem a querer uma administração mais profissionalizada do negócio, uma sucessão mais tranquila. Então, esse é o motivo realmente pelo qual as holdings têm crescido bastante. Claro que em alguns casos tem sido também usado como subterfúgio indevido na questão de pagamento de tributos, né? O professor até comentou ali, tem alguns casos que são regulares e outros que não são tidas como regulares. Eu até me lembro na época da faculdade a diferença de evasão e elisão fiscal que tantos professores comentavam. Mas e aí está a nossa atuação, né, enquanto representantes da Fazenda Pública, principalmente esses casos ditos ilícitos, né? E como que a Receita Estadual tem atuado, professor, nesse combate aí dos ilícitos envolvendo holdings? Eu sempre faço, professor, uma ressalva quando eu estou conversando com os colegas auditores, né, em reuniões que a gente tem, treinamentos e tal, ou mesmo em conversas informais com colegas, ou com advogados, com contabilistas, empresários. Eu tenho sempre feito uma seguinte ressalva. Não devemos, assim, usando uma expressão aí bem clássica, demonizar as holdings, né? Então, a holding, ela é, sim, a empresa. E daí, agora, já aproveito para dizer o seguinte, né? O que seria hold, do lado do inglês, to hold, né? Segurar, quer dizer, seria efetivamente uma empresa feita para controlar outras empresas, né? E a gente tem visto isso por aí muito. Eu tenho deparado com muitos casos onde a pessoa tem a pessoa física cria uma pessoa jurídica, familiar, geralmente, né? Aonde ela vai controlar uma outra empresa. Então, eu tive um caso, por exemplo, aí que eu atuei em 2018 ainda, que era uma rede de supermercados aí do estado, e eles criaram uma pessoa jurídica, onde cada um dos 5 sócios lá tinha uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica é que detinha as cotas da rede de mercado, e não a pessoa física, né? E daí eles ainda dividiram, tinha a rede do varejo e o patrimônio numa outra empresa, né? Porque caso eles vendessem aqui o varejo, o patrimônio continuava com a empresa, então tinha essas duas. Então, o sócio X, né, constituiu uma holding, onde ele, esposa e filhos eram sócios, e daí essa holding é que controlava as cotas da administradora de patrimônio e da empresa de varejo, né? Então, esta é uma holding propriamente dita, né, criada para controlar outros patrimônios. E tem aquilo que a gente também chama vulgarmente de holding, né, no sentido impróprio, né, que são uma mera administradora de bens. Então, eu crio uma pessoa jurídica, pego lá meus bens, que seja 1, ou 2, ou 10, ou 20, ou 200, e coloco nessa pessoa jurídica. Então, não é bem uma holding, né? Mas a gente generaliza que hoje já virou o termo hold, já está sendo usado nesse sentido, e não tem problema, acho que a realidade se sobrepôs aí à técnica, né, vamos dizer assim, do vernáculo. Então, a gente tem que, vamos chamar de hold, né? Então, sim, os poderes públicos, né, eles se depararam com essa questão, com essa novidade, os patrimônios cresceram, as pessoas começaram a criar isso, e os poderes públicos não sabem como fazer o valuation disso, né? E, historicamente, o que você fazia? Você ia lá e olhava no patrimônio líquido da empresa, no balanço. Quando eu entrei no Estado há 30 anos, os auditores nem no patrimônio líquido olhavam, eles olhavam só no contrato social e dizia, se no contrato social tem 10 mil cotas valendo R$1 cada um, a empresa vale 10 mil reais. E, às vezes, essa empresa tinha patrimônios valiosos, dentro valia 10 milhões, né? Aí eu lembro que eu comecei lá em 95, 96, eu bater na tecla do pessoal das agências, da Receita, que cobravam o ICMD, e dizer, pessoal, vocês têm que pedir o balanço, tem que olhar o patrimônio líquido. Hoje já existe, vinha aquele livro autenticado na junta comercial, carimbado, hoje já é o SPED, né? Então a gente entra no SPED, que é o sistema de escrituração fiscal e contábil digital. Então a gente entra nesse sistema público de escrituração digital, baixa o balanço da empresa SPED, quando ela tem, como não tem, a gente pede para o contabilista, olha no balanço e fala, bem, o PL é X, então... Mas daí nós demos um passo a mais, isso há uns anos atrás, desculpa a falta de modéstia, até eu que comecei com essa história, e hoje tem um monte de colegas aí que sabem muito mais que eu disso e inovam muito mais que eu até, né?
e tem colegas aí que têm dado palestras aí no SGT, um grupo de trabalho que a gente tem dentro do Confas, para outros estados, né, levando essa nossa técnica hoje. Então, o que a gente faz hoje? A gente vai lá e olha no balanço além do patrimônio líquido. Então, por exemplo, o patrimônio líquido da empresa é de 1 milhão. Só que eu vou lá no ativo e verifico que essa empresa tem uma área rural de 500 alqueires lá que vale 100 milhões. Então, quer dizer, essa empresa vale 1 milhão do patrimônio líquido ou vale os 100 milhões que está no ativo? Então, isso é que eu tenho que olhar. Aí eu vou lá e olho aquela propriedade que vale 100 milhões, no ativo ela está com 1 milhão. Então, eu tenho uma diferença aí de 99 milhões no meu exemplo. Então, eu tenho que pegar esses 99 milhões, que é essa diferença de valuation, e adicionar o patrimônio líquido. Então, eu vou dizer para o contribuinte, olha, o seu patrimônio líquido da sua empresa, o patrimônio líquido ajustado, que a gente fala, o novo Código Civil, ele fala, inclusive, do balanço de determinação, que você vai fazer específico para o evento, nos casos de dissolução de extrato social, onde o sócio sai da empresa, não? Então, no nosso caso, a gente também faz como se fosse um balanço de determinação, um balanço específico, ajustado para o caso, e pega esse patrimônio líquido ajustado e diz, ó, e a nossa lei, daí já antecipa, se você pergunte, mas os advogados têm questionado na justiça, dizer, não, a lei fala que é o patrimônio líquido. Realmente, a nossa legislação ela fala no caput, lá do artigo 17, lá do regulamento do TCMD, que é a resolução 1527 de 2015, ela diz lá que o valor das cotas será pulado pelo patrimônio líquido. Mas logo no parágrafo 1º, ela já diz o seguinte, que nos casos em que o patrimônio líquido não refletir a realidade patrimonial da empresa, então isso é exatamente o caso que eu acabei de citar, o patrimônio líquido de 1 milhão não reflete a realidade patrimonial da empresa, então é facultado ao fisco arbitrar a base de cálculo com base na avaliação dos ativos. E é isso que a gente desenvolveu nos últimos 5, 6, 7 anos aí que a gente tem feito. Não, e bacana, professor, essa visão, até porque fica claro que a gente não consegue fazer uma fiscalização eficiente se não tiver o controle contábil da empresa. Então não adianta só analisar contrato social, né? Isso aí é coisa do passado, né? Então a gente tem que analisar realmente os documentos contábeis, aí com o balanço patrimonial, e tudo você consegue pelo SPED, né? Tudo. Baixa o balanço no SPED, você pega o analítico, você pega o sintético, né? Às vezes, no balanço não está especificado, por exemplo, tem imóveis, e genericamente falando, não está aberto as contas, mas o balanço que segue aí as normas internacionais, as boas práticas internacionais de contabilidade, eu sou formado em direito, né? Eu brinco sempre que eu não sou contador, eu não entendo nada aí de contabilidade. A única coisa que eu aprendi de contabilidade é que lá em 1498, um frade maluco lá que vivia num convento, chamado Luca Patiolo, né? Ele criou aí o tal do método das partidas dobradas, onde é um crédito corresponde a um débito e assim por diante, que os contadores adoram essa gênese aí da contabilidade, mas eu não entendo muito de contabilidade, eu sou leigo, estou trabalhando, ainda aprendendo, né? Então, a gente abre o balanço da empresa, olha para o balanço com outros olhos. Eu acompanhei um caso, para você ter uma ideia, que eu fiscalizava para efeito de determinar, acho que você ter as cotas de uma empresa, onde o PL era baixinho, não tinha imóveis no ativo, né? Só que daí eu fui olhar, um dos sócios, que era o próprio falecido, cujo patrimônio se transmitia, ele tinha um que a gente chama de AFAC, né? Que é o adiantamento para futuro aumento de capital, né? A legislação federal e as normas de contabilidade trazem algumas regras para que o sócio possa emprestar dinheiro para a empresa, né? Tem que ser operação bancária, evidentemente, comprovada, e no caso, a FAC é uma coisa que o sócio pode colocar dinheiro na empresa como um empréstimo da física para a jurídica, né? Para que no futuro ele use esse empréstimo para aumentar o capital. Então, tinha uma FAC lá de 2 milhões. Então, o patrimônio líquido da empresa era 200 mil. Mas se o sócio tem 2 milhões que ele colocou na empresa, a empresa deve para ele, então esse patrimônio de 2 milhões também tem que constar lá no inventário, também tem que ser inventariado, porque é um direito do sócio, da pessoa física falecida, que se transmite aos herdeiros em face de uma pessoa jurídica. Por coincidência, a pessoa jurídica é dele mesmo, mas é um direito que existe. Então, a gente começou a olhar para isso, olhar se no balanço não tem, por exemplo, os famosos passivos, né, fictícios, onde a empresa diz lá que deve 500 mil para o fornecedor X, você faz, os contadores, os auditores, aí, eles fazem uma carta de circulação e verifica com aquele fornecedor que essa dívida já foi quitada como se fosse um caixa 2, né? Então, essas questões que a gente tem olhado, mas 99% a gente tem focado em olhar para dentro do ativo da empresa e avaliar os patrimônios, né? E a gente tem detectado muitas fraudes, sim, onde se usa, faz o mau uso da ferramenta, da hold, do administrador de bens, para que esse patrimônio possa ser transferido para os filhos, seja ele intervivos, né, quando o patriarca, a matriarca, eles antecipam a sucessão, transferindo já essas cotas para os filhos, em muitos casos reservando para si o usufruto sobre essas cotas, que é uma possibilidade possível pelo nosso Código Civil, né? Quer seja
na transmissão causa mortes mesmo, onde eles insistem, os advogados insistem em fazer a transmissão pelo valor escritural dos bens, que às vezes é de 20, 30 anos atrás, é irrisório. Não, e até o professor comentou ali a respeito da contabilidade. Eu me obriguei a fazer também o curso de contabilidade agora, recentemente, porque no Estado a gente tem enfrentado... Te admiro a resiliar a disposição. É um desafio para mim, porque números eu não era... Ainda não sou bom, não sou. Eu estou longe, assim, de ter uma aptidão, dom de números. Mas eu me obriguei por quê? Porque começou a aparecer muita a necessidade de analisar documento contábil. Então, a gente faz também um trabalho junto com a Receita também de análise de grupos econômicos. Em muitas situações do grupo econômico está o quê? Na contabilidade, né? Que você vê algum indício de fraude. E essa questão também da holding exige muito também, porque a fraude está ali demonstrada, né? Sim. Então, a gente não consegue fugir de algumas coisas por causa do ofício. E uma coisa que também me chamou a atenção, professor, é que nesse estudo que a gente faz de grupo econômico, que é o setor que eu estou lotado hoje na Procuradoria, a gente detecta muitas existências de holdings. E eles colocam até o nome, holding patrimonial. Família tal holding. Então, meio que se denuncia, né? Se está tudo regular, tudo bem. O problema é quando você tem alguma suspeita, alguma fraude, né? E o que a gente tem notado? Que eles estão deslocando certos patrimônios para essas chamadas holdings patrimoniais, que a gente chama até holdings familiares, por quê? Porque às vezes tem a família envolvida, não tem nem terceiros. Geralmente é a família. E a gente até conversou um episódio anterior com o Danilo Amaral, que ele é presidente do Conselho de Contribuintes do município de Belo Horizonte. E ele tem notado também um aumento significativo dessas holdings. E até um sentido assim de criar a holding e a holding não ter faturamento. Tem ocorrido assim muitas situações de encontrar assim, a holding que simplesmente administra patrimônio, mas quem está usufruindo são os sócios e a holding não existe, só existe no papel, vamos dizer, sem faturamento. Isso, é bastante comum. Eu me deparei com um caso recentemente aí, onde a pessoa... Engraçado que esse caso não foi nem no exercício da minha atividade. Onde a família pegou os imóveis e colocou no contrato social lá, né, que estava integralizando os imóveis ABCD, uma infinidade de imóveis, inclusive em outros estados, né? E depois, quando ele faleceu, uns 4, 5 anos depois, né, os filhos verificaram que na matrícula não havia sido alterado nada. Então, lá no registro de imóveis, a matrícula continuava com os imóveis em nome da pessoa física, no ITR, perante o INCRA, perante todos os órgãos fiscalizadores, o cadastro ambiental rural. Quem explorava a atividade rural era o CPF do patriarca e de alguns dos filhos lá como agregados à produção, para efeito de aposentadoria, enfim, as notas fiscais de venda dos produtos, de compra dos insumos, era feito tudo no nome da pessoa física. Então, tipo assim, essa holding, ela só, é o caso que você falou, ela só existia no papel e ela não tinha receita, né? Então, esses casos a gente questiona se a pessoa resolve criar uma pessoa jurídica e colocar os imóveis na pessoa jurídica, ótimo. Como eu disse, nós não podemos demonizar a ferramenta, né? Todas essas ficções jurídicas que a humanidade criou, como é o caso da pessoa jurídica, né? Que é a grande ficção, né? Inclusive, eu me lembro que eu li há uns anos atrás aí, o livro do Yuval Harari, né? Lá, das 21 lições para o século XXI, Homo sapiens, Homo Deus e tal. E lá no livro, num dos livros, eu lembro que o Harari aborda o exemplo, ele cita o exemplo da Peugeot, né? Ele diz, a Peugeot existe no mundo inteiro, mas ela é uma ficção, a Peugeot não existe por si só. Tal. E daí eu lembrei lá das aulas de direito comercial que eu tive lá na Federal, com o professor Raffer, onde ele falava da ficção jurídica, né, que é da ficção que é a pessoa jurídica. Né? Então, são coisas fantásticas que a humanidade criou, assim como os contratos típicos, né, e agora os atípicos, que vai se desenvolvendo. Eu estudei contratos há 30 anos, então hoje eu me deparo com colegas advogados, empresários, pessoas que atuam nas empresas, às vezes no setor financeiro, e me falam de determinados contratos que eu não tenho a menor ideia que existam, que são atípicos, mas que foram sendo criados, foram se derivando de outros contratos. Então, essas ficções, elas são boas para a questão econômica da sociedade. Elas vieram exatamente para ajudar na pacificação, no desenvolvimento. Então, nós não podemos demonizar nenhuma instituição, né? Agora, como o auditor tem o vício da profissão, né? A gente vai sempre olhar com aquele olhar procurando algo não conforme, né? E, infelizmente, nessas holdings aí que você citou,
onde só existe no papel, mas as receitas são oferidas pelos sócios, ela é uma coisa imprópria, ela é uma coisa indevida. Porque se eu coloquei o meu patrimônio na PJ, a atividade rural deveria ser explorada pela PJ. A receita, ou se o imóvel está arrendado, o arrendante tem que ser a pessoa jurídica. A receita do arrendamento tem que cair na conta da pessoa jurídica. Que, aliás, uma grande dúvida, que talvez fosse me perguntar, compensa ter a holding na questão da tributação? Sim, em alguns casos, sim. Por exemplo, nos casos da receita, né? Então, grosso modo, aí os contabilistas sabem até mais do que nós advogados sobre isso, mas, grosso modo, se você tributar uma receita de aluguéis, por exemplo, então eu tenho lá, a pessoa tem lá um patrimônio grande, que ele aluga, ele construiu um prédio, aluga muitos apartamentos e tal. Aí no Arame, eu lembro que aqui em Cascavel hoje já tem também, tem aqueles prédios que as pessoas constroem para alugar para estudante, os estúdios, né? Lá em São Paulo, em Alto Pinheiro, tem aqueles estúdios lá enormes e tal. Então, o cara constrói um prédio, ele tem lá 30, 40 unidades, onde ele aluga lá, tem uma receita de 50, 60 mil reais por mês de aluguéis, né? Então, se ele tributar isso na pessoa física, aquela tributação depende, vai lá para os 27,5%, tem a tabela progressiva, mas enfim, né? Enquanto que na jurídica, talvez ele vai tributar em torno de 13%, eles falam em 13,33%, calculando PIS, COFINS e tal. Então, é claro que a tributação, sim, ela é mais vantajosa. Aí é mais uma coisa para você questionar, falar, uai, por que a pessoa colocou os imóveis da pessoa jurídica e continua tributando a receita desses imóveis na física? Então, não tem sentido isso. Então, aí há um indício de que essa pessoa jurídica ela pode estar sendo utilizada apenas para fazer essa transferência patrimonial para os filhos, e em muitos casos simulando uma compra e venda, entendeu? Simula uma compra e venda, e eu tenho alertado, você falou da questão da alíquota alta, claro, a nossa carga tributária, efetivamente, ela é significativa, ela concorre aí em números absolutos, em percentuais absolutos aí com os países desenvolvidos, só que talvez o nosso serviço público não consegue entregar o que lá eles entregam, né? Então, é claro que a nossa tributação, sim, ela é alta. Mas, por exemplo, no caso do ITCMD, que é onde eu atuo, o imposto sobre a tributação da herança e da antecipação da herança através de doação no Brasil é baixa, 4%, né? Então, não é uma coisa significativa. Eu já peguei muitos casos onde o pessoal está simulando compra e venda, eu falo, beleza, você vai simular compra e venda para deixar de pagar 4% sobre o patrimônio e pagar ITBI, que é 2%. O município vai adorar receber isso, está tudo certo. Só que você, o adquirente lá, o pseudo-adquirente não tem caixa. Aí daqui a pouco você vai ser fiscalizado pela Receita Federal do Brasil e você vai ter que pagar lá 25% de imposto de renda. Então, para você economizar 2%, você gerou uma despesa de 25%. E os advogados, às vezes, alguns advogados, né, que talvez não estudam muito, né, eles acabam passando essas soluções para o cliente, que não são boas soluções, né? Aí depois, quando a gente vê aqui a pura verdadeira base de cálculo, tributa, derrui essa simulação, né? Foi por terra essa fraude, e eu sempre falo, né, que a fraude tem um problema, tem uma questão muito grave para o contribuinte, porque quando há erro, simulação de fraude, lá no Código Tributário Nacional diz que não vai operar a regra do 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que é a regra da decadência. Então, você quer que seja discutível isso na justiça, porque pode ser que o judiciário entenda que essa regra de que nos casos de fraude e simulação não vai ter a decadência, né? O judiciário pode falar, não, mas tem que haver um corte aí, porque não pode, senão vai parar uma insegurança jurídica. Então, vamos dizer que seja 10 anos, 15 anos. Mas se for seguir o que está na lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, né, você vai fazer uma simulação e você vai ficar o resto da sua vida com essa espada na sua cabeça, sem saber se o fisco pode bater na sua porta daqui 10, 15 anos. Então, vale a pena isso? Então, isso é que a gente tem que questionar, né? Não, é interessante, professor, a questão da simulação. Até hoje, tem contribuintes que gostam de colocar o preço lá embaixo da compra e venda, né? Sempre tem aquela, eu vou te vender por 200 mil, mas vamos colocar no contrato 100 mil para eu pagar pouco ITBI, né? E o duro é que isso é uma armadilha, porque quando ele for revender, o adquirente, ele vai pagar ganho de capital que é muito maior, né? O ganho de capital acho que é 15%, 10%, 15%, né? A alíquota. Então ele ganha um pouquinho aqui e perde muito lá na frente. Então é uma cultura, muitas vezes, que é uma armadilha para o contribuinte. Então a gente tem que fugir disso, e o pior, que tem muitos profissionais que orientam o contribuinte a fazer isso, e sem alertar para as consequências futuras, né? Eu tive muitos casos que eu acompanho aí nesses 10, 12 anos que eu estou no ITCMD, inclusive que foram judicializados, foram objeto de mandado de segurança, e as pessoas acabaram perdendo, né? Eu tenho tido bastante sorte nos mandados de segurança que impetram contra mim aí. Nos últimos 10, 12 anos, desde 2011 que eu recebo mandado de segurança aí por conta do ITCMD, mas eu diria que mais de 90% deles o Estado
E aí, talvez devido ao louvável trabalho que a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, que é um órgão, um corpo de pessoas extremamente especializadas, né? Eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu tenho muitos amigos na PGE que ingressaram quando eu trabalhava lá em Pato Branco, e depois aqui, e outros da faculdade ainda, a gente tem muitos amigos na Procuradoria, mas o corpo de procuradores é um corpo todo altamente qualificado, né? Já visto que nós tivemos aí o meu professor de Direito Civil lá da Federal, o Faquin, foi muitos anos da Procuradoria, né? O Manuel Caetano, o Jacinto, Maninoni, né? Enfim, eu poderia ficar citando nomes aqui a manhã toda, né? Então, talvez devido até a excelente qualificação aí vossa, aí, da sua carreira lá e dos seus colegas, é que a gente não tem perdido esses mandatos de segurança. Então, a gente tem ganhado, a maioria deles, 90% a gente ganha, né? O pessoal judicializa e ganha. Então, eu tenho deparado muitos casos assim de simulação, onde o pai é dono de uma empresa e daí ele vai lá, a empresa tem um PL de 2, 3 milhões, sem nem falar em patrimônio ajustado, sem nem falar em perquire ativo, digamos que nem tem ativo, não. Digamos que o balanço seja correto e seja 2 milhões lá o patrimônio líquido da empresa, o pai vai lá e vende 90% das cotas para o filho por 90 mil reais. Ora, se eu estou vendendo 90% de um patrimônio de 2 milhões, que seria 1 milhão e 800, né? Eu estou vendendo por 90 mil, a diferença é o quê? Né? Eu tenho uma coisa que o próprio balanço da empresa está dizendo que vale 1 milhão e 800. Eu estou vendendo para você por 90 mil, essa diferença aí de 1.710, 1 milhão 710, acho que é isso, né? Essa diferença aí é uma doação, então eu estou doando 1 milhão 710 para o meu filho. E teve muitos casos em que a gente fez o lançamento, a pessoa, alguns casos não pagaram, outros casos judicializavam, e o Estado acabou auferindo essa receita de PCMD, porque realmente era uma simulação. Então, isso aí, esse é o mau uso do Instituto, é o mau uso da ferramenta. Ok, a holding, abstraindo esse mau uso, ela é sim uma boa ferramenta, ela oferece sim vantagens, né? Eu acompanhei um caso recentemente que a pessoa tinha várias áreas próximas de uma cidade, essa cidade cresceu, a indústria se instalou ali, e ele fez vários loteamentos, lá um com 300 lotes, outro com 200 lotes, outro com 400 lotes, né? Então, você imagina ali que aquela pessoa física, ele tinha lá 1.000 unidades de imóveis, 1.000 matrículas, né? Então, assim, cada vez que ele fosse fazer uma simples alteração nessa matrícula, um exemplo, vou pegar um exemplo que aconteceu comigo alguns anos atrás, né? A pessoa se divorciou, por exemplo, né? A pessoa se divorciou, a situação normal da vida, e daí, ou casou, se era solteiro, aí ele tem que ir lá em cada uma das... Ou mudou o regime de bens, que é uma coisa que a gente não via anos atrás, e nos últimos anos eu tenho visto muitos processos aí e passa para a Procuradoria lá, acho que vai para a própria PSU, né, das sucessões, para que eles analisem a questão do IPCMD, se tem, se não tem na partilha. Então, a pessoa, por exemplo, resolveu simplesmente alterar o regime de bens. Ele e a esposa tinham um regime de bens da comunhão universal, resolveu passar para parcial, ou para separação, ou para participação nos aquestos, né, que é uma figura aí que a gente nunca vê, só está na lei, né? Eu pretendo não casar mais, mas se um dia eu casar de novo, eu vou usar esse regime de bens só para dizer, eu vi um caso, porque até hoje eu acho que eu vi um ou dois casos. Pelo mesmo exemplo, né? Eu vou usar vou adotar esse regime de bens, caso eu venha casar um dia de novo, só para poder dar exemplo para os alunos, mostrar minha certidão, eu sou casado pelo regime da participação dos aquestos, que não existe, né? Não é muito comum, vamos dizer assim. Então, a pessoa resolveu mudar, por exemplo, o regime de bens, ou se divorciou, né? Ou qualquer coisa desse tipo, ele tem que ir lá naquelas 500 matrículas, no exemplo que eu citei, e averbar em cada uma delas, pagando um valor significativo, ou seja, ele vai gastar R$500 milhão para fazer isso. Uma mera averbação nas matrículas. Então, esse é o exemplo que eu cito, onde a pessoa pegou essas 500 matrículas, já antes mesmo de fazer o loteamento, ele pôs tudo na pessoa jurídica, né? Ele foi lá e criou essas 500 matrículas, tudo em nome da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não casa, a pessoa jurídica não divorcia. Quando ele entra o sócio A, sai o sócio B, ele transmite cota para os filhos, reserva, nada disso precisa constar na matrícula. A matrícula, o imóvel é da pessoa jurídica, CNPJ 14 e tal, 14 dígitos lá, e acabou, ponto final. Né? A não ser que a pessoa jurídica, quando ela vender esse lote, sim, ela vai contabilizar e também vai fazer a baixa da matrícula e passar para outra pessoa. Mas daí quem vai fazer esse registro da matrícula, o custo não é nem dele, o custo é do adquirente, do comprador do imóvel. Né? Então, esse é o exemplo onde a pessoa jurídica traz vantagens financeiras, ele economizou R$500 milhão no meu exemplo, né? Se o cara divorciou, tivesse as 500 matrículas TV, o fulano se divorciou das 500 matrículas, então ele economizou 500 mil aí. Além da questão da tributação das receitas de aluguéis, né? A receita da venda não é um bom exemplo, porque a receita da venda, se você tributar na PJ, acho que ela fica até um pouco maior, não vou entrar aqui na questão, porque eu não sou especialista na legislação tributária federal, né? Mas na tributação tributária federal, ela fica até um pouco maior se você vender na jurídica do que na física, né? Porque na física você paga o ganho de capital de 15%, na jurídica você vai pagar 6%. Na física você paga 15% sobre o ganho de capital, sobre o que cresceu do imóvel que você comprou, que você vendeu, né?
E na jurídica você paga 6,5%, dependendo se você for lucro presumido, sobre o total da receita. Então, acaba sendo talvez maior em alguns casos, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, mas, por exemplo, quando é aluguel, quando é arrendamento, a receita é melhor. Então, sim, a Hold é uma ferramenta fantástica, ela oferece vantagens tributárias, sim. Agora, o que não pode é você a pessoa cair na armadilha de alguns advogados, alguns escritórios que ficam impulsionando nas redes sociais, no Instagram, o cara dirigindo um carro lá em Orlando e falando, eu estou aqui em Orlando, a advocacia acabou, você advogado tem que fazer hold, esquece inventário demora anos e tal, e você vai pagar só pelo valor das cotas que você escrever lá, e o fisco não pode te cobrar, e blá, 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 blá. Então, veja, não é bem assim, né? Tem que analisar bem a questão caso a caso, porque assim, quando eu faço uma coisa só para fazer a elisão, talvez não seja um bom negócio, né? Eu já fico assim um pouco questionando as offshores, né? Essa semana me deparei com um offshore, aí um colega de Foz me ligou, estou com um offshore, o cara morreu, tinha um offshore, uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, como é que eu tributo, como é que eu peço patrimônio líquido, lá não tem contabilidade, né? Então, e é muito triste, porque alguns casos que eu vi, o empresário enriqueceu a custa do seu suor, do seu trabalho, é fato, mas também a custas do arranjo societário que existe na cidade. Um exemplo aí de Umuarama, de Cascavel, de Curitiba, de Araucária, de Fazenda Rio Grande, né? E daí esse empresário, quando ele ficou com um patrimônio aí de R$1 bilhão, 500 milhões de reais, ele pegou todo esse patrimônio e levou uma empresa lá nas Ilhas Virgens Britânicas exatamente para não pagar imposto. Quer dizer, cara, não estou querendo que seja que os empreendedores, todos nós, sejamos canonizados e tenhamos o certificado de santo. A questão não é essa. Mas, assim, é uma visão minha, pessoal, né? Mas eu acho muito tosco isso. Quer dizer, eu ganhei dinheiro aqui na minha região, né? Explorando a agricultura aqui, explorando a atividade empresarial aqui, uma atividade comercial aqui, e daí depois eu pego todo esse dinheiro e levo a certidão de nascimento dele lá para uma offshore, para um paraíso fiscal, para não pagar imposto, para que ninguém mais me alcance, talvez nem os credores. Então, essas vendas dessas tais blindagens patrimoniais, é que eu tenho muita reserva com isso. E eu não gosto quando eu vejo o escritório de advocacia vendendo, faça uma hold, pague menos imposto, blinde o seu patrimônio do credor. Você não vai blindar, né, professor? Porque a ação pauliana, a desconsideração da personalidade jurídica, que o senhor citou, que é o setor, é a sua especialidade, é o setor que os senhores trabalham aí. Quer dizer, será que esse patrimônio vai ser blindado? Olha, a gente está vendo aí tanto dinheiro sendo repatriado em questões que envolvem corrupção, mas também em outras questões, né? Então, assim, essas blindagens patrimoniais, essas soluções mirabolantes, que a gente tem que ficar muito atento. Não pode embarcar em qualquer ideia, tem que ser algo planejado, né? Tem que ver realmente o risco, avaliar o risco. Que faça sentido, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, caem essas pirâmides financeiras, você acha que ganham fácil, é regular. Pode ser que você ganhe durante um tempo, depois você perde tudo, né? Sim. Então tem que ver realmente o que vale a pena. Ganho fácil demais, desconfie, né? Quando o milagre é fácil, desconfie do santo. Exatamente. Professor, uma grande dúvida, principalmente dos municípios, é a respeito a partir daquela decisão do STF, que quando o valor dos bens exceder o limite do capital social, é possível a tributação. Dentro disso, obviamente que se o advogado ali, o contador, ele vai apontar exatamente que o valor do bem é igual ao valor do capital social. Ou seja, se você acreditar no documento, no papel, assim, você vai engolir com farinha, né? Tem que ser. E como que você pode descobrir? E levando em conta também o município, porque o município tem menos recursos que o Estado, né? Mas como que a Receita Estadual, até para passar um exemplo para os municípios, como é que a Receita Estadual descobre que esse bem tem um valor muito maior? Qual que é o recurso que a Receita Estadual emprega para avaliar esses bens? Tanto bens móveis como imóveis. Os móveis também poderia ser, mas é mais comum, porque assim, a cota societária ela é um bem móvel, né, em última análise. Então, quando o falecido, o doador, o transmitente, no caso causa-mortes, ou o doador transmite cota societária, ele está transmitindo um bem móvel, porém, no nosso exemplo, aqui, o assunto que a gente está tratando, esse bem móvel, que são as cotas societárias, ele está lastreado por um capital social integralizado por imóveis. Esses imóveis aparecem no artigo da empresa. Ok. Então, quando aparece uma empresa de cota societária com uma declaração do ITCMD, seja doação, seja causa-morte, ou num outro processo qualquer, para mim analisar, o que eu faço? Eu primeiro baixo o balanço SPED. Então, é importante que o fisco, seja estadual, seja municipal, ele consiga, junto à Receita Federal do Brasil, né, tem lá um programinha chamado Receita Net PX, que a gente instala na máquina, aí a nossa direção lá manda um ofício para a Receita Federal, cadastrando um servidor ou vários servidores, né, para que acesse isso.
Então, o auditor lá do município, por exemplo, né, no caso que você perguntou dos municípios, o auditor do município, ele vai lá e baixa o SPED contábil da empresa. Previamente cadastrado, ele faz a baixa, amanhã vai estar disponível para ele, ou ele faz um ofício para a Receita Federal vai disponibilizar para ele o arquivo do SPED dessa empresa. O importante é que ele tenha uma ferramenta, como a gente tem aqui do ReceitaNet, que eu posso pedir a qualquer momento. Se eu quiser entrar aqui hoje e pedir 100 CNPJs e balanço, amanhã esses 100 balanços vão estar disponíveis para mim. Claro, eu tenho que informar um processo, tem que estar lastrado no procedimento de fiscalização, não posso usar isso para outros fins ou sem a questão, né? Porque daí eu incorro lá no Código Tributário, no sigilo fiscal e outros desvios funcionais. Então, o importante é que o município tivesse esse acesso junto à Receita Federal para que ele conseguisse baixar o SPED. O fiscal, eles até baixam já para fiscalizar SS e tal, né? Então, eles teriam que também baixar o contábil ali, né? Baixando o balanço SPED, o balanço, né, demonstrativo, o balanço patrimonial, né, que é uma demonstração contábil, chamado balanço patrimonial. Então, baixando o balanço patrimonial, ele vai lá no ativo e vai olhar. Ele vai verificar lá que essa empresa tem lá imóveis, né? E se for um balanço que segue as normas internacionais, ele vai ter lá as boas práticas, ele vai ter lá o imóvel da matrícula X, o imóvel da matrícula Y, né? Ok. Então, ele olhar e vê que a empresa tem 10 imóveis, né? Aí ele teria que individualizar esses imóveis e verificar se o valor deles não é maior do que o que está lá no ativo. Geralmente é, porque quando você integraliza a pessoa física que põe na empresa, ela põe o valor histórico do patrimônio, né? Que é muito antigo, né? Geralmente. Então, uma outra forma que eu uso aqui, então eu vou lá e baixo o SPED. Amanhã vai estar disponível para mim o PDF do SPED, ok. Enquanto isso, eu entro no acesso que eu tenho da empresa, faço da Junta Comercial do Paraná, que os estados e municípios também podem ter esse acesso, essa senha previamente cadastrada. Então, eu entro lá e começo a olhar os atos da empresa. Eu pego empresas aqui que os atos começam em 1940 e eu venho até hoje, são 200 alterações, né? E daí eu venho lendo eu começo a ler esses atos. Então, num determinado momento, ou na Constituição, num momento posterior, mas isso é exceção, quando é muito antigo, geralmente são empresas de 10, 15 anos. Então, num determinado momento, seja no contrato social, na primeira, segunda alteração, ele já vai ter ali a integralização dos patrimônios. E na integralização dos patrimônios vai estar dito, mas que o sócio X integraliza o imóvel Y e o imóvel Z, e que o imóvel Y é uma fazenda de 100 alqueires, que fica ali na Serra dos Dourados, e que faz divisa com a BR e tal, e que chega ali nos limites do município de Ivaté, né, e que a usina de álcool, não sei o quê. Então, diante disso, eu já identifico o imóvel. Isso quando não tem o cadastro ambiental rural, que eu posso pegar o mapa no Google e tal. Não tendo isso, eu posso pedir, notificar o contribuinte para que me traga esse cadastro do CAR, do cadastro ambiental rural. Então, eu vou individualizar o imóvel, vou fazer um valuation desse imóvel, que não é muito difícil, porque tem áreas anunciadas à venda para todo lado, e a gente usa muito a tabela do Teral, né? Depois que podemos falar. Então, eu avalio esse imóvel, os imóveis que estão no ativo da empresa, e digo, olha, o capital social é de 100 mil, mas os imóveis no ativo valem 10 milhões. Então, é o exemplo que você falou, aonde, né? Então, esse é uma coisa bem prática que você poderia fazer, é o que a gente faz aqui na prática, que os municípios poderiam fazer também, né? E não existe mais a avaliação in loco, né? Antigamente se falava muito, né? Agora... Nós temos o poder de polícia, nós podemos pegar um veículo, se deslocar até lá, mas veja bem, eu estou hoje, no caso do ITCBD, a gente foi territorializado no estado, então eu avalio bem de Curitiba, de Londrina, de Maringá, de Moarama, enfim, né, Pato Branco, Paraná inteiro, né? E não faz sentido, eu estava ontem, por exemplo, analisando um caso aí muito grande lá de Santo Antônio da Platina, por exemplo, né? Onde o cara pagava 2, 3 milhões de ITCMD, né? Depois que a gente avaliou, antes era bem menos. Aí não faz sentido eu pedir para o meu chefe uma autorização para pegar um veículo, para ele me pagar uma diária, para me deslocar. Não vai ser tudo no mesmo dia, até Santo Antônio da Platina, lá olhar as propriedades, a construção dos sítios, voltar aqui, né? Quando o Google me dá essas ferramentas aí, né, eu entro lá no Google, ou no Airflow, no Google normal, aí eu entro lá e eu consigo aproximar a área. Um colega nosso aí de Guarapuava, ele brinca, que a gente consegue, que ele brinca, mas é uma coisa séria, que a gente consegue contar os bois no pasto através do Google. Então, e eu posso, por exemplo, trazer o nível do solo, eu vou ver quantos por cento de declive tem a área, tem uma ferramenta de medida, onde eu meço a construção, eu meço a área para saber qual a metragem, né? Eu verifico qual a distância da rodovia principal. Então, assim, todas as características que eu poderia aferir numa visita em loco, eu verifico qual a geoimagem do bem. Então, assim, não é que não pode. Poderia, mas não faz o menor sentido. Eu vou gerar despesa para o Estado, eu vou despender um tempo meu que é muito valioso, a minha hora de trabalho. Esse exemplo meu, eu ia gastar um dia para se deslocar, meio-dia para se deslocar até lá, meio-dia para voltar, para a gente ter que dormir lá ou na estrada. Então, assim, não faz sentido. Eu posso fazer isso aqui na minha sala, entrando na tela do computador.
É utilizando a tecnologia, né, professor? Utilizando a tecnologia, que hoje é o nosso grande aliado, né? E o pessoal muito dos municípios reclama porque falta esse compartilhamento de informações, né? Porque a maioria, eu digo que a maioria aí, pelo menos dos municípios que a gente vem trabalhando aí através de cursos, eles dizem, professor, eu não tenho nenhum recurso aqui, porque Receita Federal acaba não compartilhando essa informação. Algumas coisas que eu consigo através de imobiliárias, porque vou pegar, por exemplo, a venda do imóvel urbano. Eu acesso a imobiliária tal, consigo valores de imóveis similares e ali eu vejo mais ou menos o parâmetro. Então ele faz assim meio um remendo, como a gente chama aqui no Paraná, uma gambiarra, né, para ele lançar. Aí ele diz, o meu problema é o quê? Imóvel rural. Porque do imóvel rural eu não tenho parâmetro. Se eu não tiver uma fazenda igualzinha, para eu tentar calcular o valor do alqueire ou do hectare, né, eu não consigo chegar nesse valor. Aí eu tenho que aceitar o que o fazendeiro lá está dizendo lá para comprar o imóvel, né, para fazer o ITBI. Então, sem essa tecnologia, professor, praticamente assim, no escuro. É tentar lançar o tributo no escuro. A administração pública, ela não evolui como nós, principalmente eu, que sou bastante ansioso, devidamente diagnosticado, com TAG, né? Transtorno da ansiedade generalizada. Então, as coisas não evoluem na velocidade que eu gostaria, né? Nós contratamos um SGT, um Sistema de Gestão Tributária, o Estado contratou, pagou, faz 5 anos que começou a se desenvolver, terminou o contrato. A gente tem avanços, com coisas muito boas, mas não chegou onde nós gostaríamos. Eu era um dos 4, 5 no Estado que atuava direto, passando as regras de negócio para dentro do sistema, reuniões intermináveis. Acho que foi o ano de 2018, 2019, eu fiquei mais tempo lá em Curitiba do que aqui, um período, porque eu ficava participando desse sistema. Na época, antes da pandemia, nós não tínhamos não era natural conversarmos à distância como estamos conversando aqui hoje, né? Isso depois da pandemia que se tornou natural. Então, eu fiquei lá atuando nesse sistema, colegas incansáveis até hoje lá, e o sistema não chegou onde a gente queria, mas assim, ele traz avanços. Então, assim, a tecnologia no serviço público depende de contratação, de técnica de preço, de licitação ou de dispensa, então ela não é a velocidade que a gente gostaria, né? Na iniciativa privada já é mais, talvez ela ande um pouco melhor nesse aspecto. Porém, a gente não pode desistir e tem sim que buscar tecnologia. Eu tenho falado sempre, eu falei isso já para você, que o investimento em tecnologia, treinamento de servidor de carreira no serviço público não é despesa, isso é investimento. Desculpa aí os especialistas em contabilidade pública, né, que vão me xingar de falar isso, mas eu estou falando assim no aspecto leigo, né? Não é uma despesa que eu faço, é um investimento em aprimoramento e o investimento que se paga, né? Eu tenho um processo que eu analiso, colegas do Estado analisam muito mais que eu. Estou falando de mim porque eu estou aqui, né, para não falar dos ausentes, mas assim, então tem processo que como auditor eu analiso, que o contribuinte declarou R$1 milhão e eu transformo esse 1 milhão em 3, 4, e não estou falando de caso que é judicializado, estou falando de caso que o contribuinte se convence de que tem que recolher e recolhe os 3, 4 milhões. Então, em 4, 5 dias de serviço que eu trabalho, eu arrecado 4, 5 milhões para o Estado. E tem colegas que fazem isso com muito mais, no ICMS também e tal. E na esfera municipal não é diferente. Então, assim, não é despesa. Nesse aspecto, não é despesa, é investimento. Então, tem sim que investir em tecnologia, em treinamento, em aprimoramento na questão tributária, na questão contábil, né, na questão financeira. E tudo isso é uma questão holística, né? Você tem que olhar um todo e tornar esse servidor uma ferramenta do Estado, que ela tem um custo. Nós temos um custo para o Estado. Trabalha ou não, né, produz ou não. Esteja eu numa atividade ruim, que é ficar aí indo atrás de camelô, por exemplo, ou quer eu esteja fiscalizando uma road para comprar ICMS, para comprar ISS, aqueles casos indevidos, onde se integraliza imóveis em empresas que vai comercializar imóveis, daí usa indevidamente da imunidade, lá acho que é parágrafo 2º do 156, se eu não me engano, da Constituição, que fala da imunidade do ITBI nesses casos, de cisão, de corporação, de retorno do patrimônio, né? Então, às vezes, numa verificação dessa, onde o auditor municipal vai lá e derrui essa imunidade do IPBI, ele consegue angariar uma arrecadação gigante que paga todo aquele contrato de treinamento, que paga todo aquele contrato de aquisição de tecnologia. O Paraná, a gente tem lançado mão muito, no caso dos imóveis rurais, da tabela do DERAL. O DERAL é o Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura, é um órgão que eu louvo muito, os técnicos que lá trabalham, né, são pessoas obstinadas nas regionais, e compilam tudo isso em Curitiba. E, então, o Departamento de Economia Rural ele disponibiliza essa pesquisa de terras agrícolas, está lá no site da SEAB, né? www.ceab.br.gov.br, vai lá tem lá DERAL, preço de terras agrícolas, está bem disponível no site, tem um histórico anual lá, né, dessas pesquisas, até 2000 até um ano, 16, 17, não sei, ela era feita de uma forma, depois ela
nos últimos 4, 5 anos ela foi aprimorada, abriram de uma forma, uma técnica mais moderna. É uma pesquisa fantástica essa da tabela do Deral, que a gente lança a mão. Também estamos em andamento, o fiscal de um contrato que o Estado do Paraná tem com a FIP, da Fundação Getúlio Vargas, né, que já tem aqueles contratos para fins de IPVA, né? Então, nós também contratamos ela para aferir preço de imóveis urbanos. A nossa ideia é que, no futuro, quando o contribuinte for fazer uma declaração de imposto, no caso do IPCMD, quando ele diz que ele está transferindo um imóvel no apartamento que fica na Avenida Paraná, lá em Umuarama, do lado da praça, o próprio sistema já diga para ele, nesse prédio, o metro quadrado do apartamento é tanto, e você está declarando abaixo. Você quer corrigir para que a gente entenda que está adequado? Então, assim, é um fiscal eletrônico, né? Eu defendo muito a tecnologia nesse sentido, e pode parecer meio autofágico esse posicionamento. Porque, puxa vida, você está defendendo que, então, as sentenças podem ser dadas lá pelo sistema de IA, lá de inteligência artificial, e daí o juiz não vai mais existir? Não, o juiz vai existir, mas ele vai existir como um coordenador, e não como aquele cara que era antigamente, que ele pegava um papel e sentenciava escrevendo ele mesmo, de próprio punho. Eu deparo com processos antigos, você deve ter deparado da Procuradoria, é feito assim, né? Onde o juiz fazia lá os lados escritos de próprio punho. Então, hoje a realidade é outra. Hoje a inteligência artificial vai trazer para o juiz a situação e ele vai pôr. Então, assim, nós auditores também. A nossa ideia é que exista uma tecnologia que faça tudo isso e eu vou só coordenar, eu vou só dizer, agora é o lançamento. Então, aqui eu estou lançando com a minha certificação digital, né? Eu que sou o lançador do tributo, eu tenho a competência plenamente vinculada, dita lá no Código Tributário Nacional, mas, assim, a tecnologia, eu não precisei tirar cópia do processo, montar um processo físico. Então, sim, a gente tem que investir em tecnologia, existe ferramenta, no caso dos imóveis rurais, as avaliações de TBI, a gente verifica que estão bem abaixo dos urbanos, até geralmente são ok, em muitos casos. Então, olhar para a tabela do DERAL, muitos municípios fazem isso, né? Como é que eu vou dizer? Acoplar um sistema de avaliação que porventura eles tenham com essa tabela do DERAL, falar, essa terra aqui, claro, a subjetividade sempre vai existir, porque o auditor ele vai ter que dizer, aqui não tem 20% de reserva, aqui tem 15%, aqui tem 30%. Isso, olhar lá no CAR e dizer, lá no CAR diz que tem 30%, mas eu vejo que tem 20%. Então, existe uma margem de subjetividade que nós nunca vamos conseguir suprir, nós nunca vamos conseguir suprimir. Agora, essa margem de subjetividade, nós temos que ter como escopo reduzi-la ao mínimo possível, não é? E trazer uma forma com que a tecnologia consiga criar procedimentos operacionais padrões, aonde num procedimento de avaliação eu vou usar o mesmo critério, um colega lá de Curitiba vai usar o mesmo critério, e o colega do município de Cascavel, que está fazendo avaliação para fins de TBI, daquele imóvel rural, vai usar o mesmo critério, quer dizer, nossas avaliações vão ficar muito parecidas. Então, assim, o escopo é que a tecnologia chegue a esse ponto, né? Marcos, mas então isso não é autofágico, porque não vai mais ter auditor? Não, o auditor vai continuar existindo. Claro, hoje nós somos uma quantidade muito pequena perto do que éramos, né? No Estado, essa ideia, talvez no Estado um pouco mais leve, aí torna cada vez mais difícil a abertura de concursos, né? A contratação. Quando o administrador, quando a gente contrata, parece que ele está cometendo um crime de contratar servidor, né? E nem sempre é assim. Há casos em que o servidor se paga e é necessário. Um exemplo da saúde, da segurança pública, como é que o administrador não vai contratar pessoal dessa área, né? Então, assim, nós somos escassos a nossa mão de obra. Então, nós temos que desenvolver a tecnologia de forma que eu não fique mais lambendo papel, que eu não fique mais pegando um carro, saindo andando na rua, fazendo multa de R$1.000, né? Eu brinco com os colegas aqui, às vezes um pouco de papo, né? Eu falo, o gestor público que manda um auditor ir para a rua multar um caminhãozinho que está entregando 100 quilos de carne, tinha que ser preso. Porque esse auditor que está fazendo isso, não que isso aí ele não está coibindo uma coisa errada, mas isso aí, o auditor que está fazendo isso não está fazendo coisa importante. É como, mal comparando, se eu pegar um policial altamente treinado, de um grupo de elite, né, e eu colocar ele para prender o cara que roubou lá no sítio, roubou a galinha do vizinho. Quer dizer, não que roubar a galinha do vizinho não está tipificado no Código Penal, sim, está, o famoso furto famélico, né? Então, eu vou pegar um profissional altamente qualificado e vou colocar para prender esse ladrão de galinha, enquanto o traficante, o assassino, o latrocida está aí solto, né? Então, assim, eu acho que o gestor público tem que ter essa visão de apontar a mira do seu sniper para onde realmente é importante, aonde traga recurso para os cofres públicos. Isso é o princípio lá constitucional da eficiência, da eficácia da administração pública, né? Na arrecadação, né, professor? E também eu vejo, assim, um futuro, até falo para os municípios para provocarem isso com o Estado, um convênio, porque eu vejo o trabalho do ITCMD estadual é muito similar ao ITBI municipal. Eu vejo por que não há um compartilhamento de informações entre municípios e Estado, né? Claro que isso foge do nosso controle, como nós somos técnicos só,
Esse é mais para a área política, né, do Estado e dos municípios. Mas é um caminho que, junto com a tecnologia, investimento em tecnologia, é um caminho sem volta, né, professor? A gente precisa disso para ter eficiência. Esse contrato que eu falei da FIP, ela está entregando um produto para a gente. Esse produto vai ser revisado até abril do ano que vem e tal, né? O Estado é dono desse produto, ele pode fazer o que ele quiser. Nós temos convênio com os municípios. Então, por que ele não jogar isso numa base que o município lá de Ivaté, o município lá de Xambrê, lá de Caraíma, lá de Porto Vitória, Paulo Frontin, lá do lado de Nova Vitória, esses municípios, Porto União, né? Porto Vitória, Porto União, de lá. Então, por exemplo, o município de Barracão, por que esses municípios não possam entrar nessa base e falar, deixa eu ver na Avenida Brasil, aqui em Xambrê, quanto é que está valendo o imóvel, né? Lá na rua Eide Abdul Saab, lá no Parque da Jardim, lá em Moarama, quanto é que o imóvel vale, o metro quadrado da casa lá no condomínio, lá no Soleio, né? Então, assim, essa base existe, foi contratada, está para o Estado. O Estado não tem problema nenhum em disponibilizar isso para os municípios. Em contrapartida, o município vai disponibilizar para o Estado a base do ITBI, né? Então, assim, por que não o Estado trazer essa base de pesquisa que ele já contratou, que tem no Estado inteiro para os municípios, e o município disponibilizar a base do ITBI, e eles criar uma ferramenta onde as duas são comparadas e elas vão se equalizando, vão se aprimorando, né? Então, isso sim, é convênio, é busca de informação, é investimento em tecnologia e treinamento. Esse é o caminho. Porque, assim, o contribuinte está no papel dele. O contribuinte precisa otimizar a atividade dele. E o contribuinte investe em recurso nas melhorias. E quando, em alguns casos, que são exceções, porque eu falo que a gente tem que parar com essa história de demonizar o empresário, né? O empresário não é um ente do mal que ele está sempre querendo sonegar. Eu tenho que partir do pressuposto que a grande maioria quer fazer a coisa correta, né? Só que, às vezes, o Estado não consegue colaborar para que ele faça a coisa correta, né? Quer seja com excesso de regras, quer seja com excesso de burocracia indevido, enfim, a não disponibilização de ferramentas e tecnologias para ajudar o contribuinte a apurar o próprio imposto, né? Então, o empresário ele quer andar correto. Agora, aquele que quer andar errado, ele também lança mão de investimento para que ele possa, entre aspas, enganar o fisco. E os fiscos, em contrapartida, têm que lançar mão de investimento em tecnologia, em convênio entre os entes federativos, para que nós possamos, pelo menos, estar numa guerra mais equânime com esse sonegador, vamos dizer assim, né? Com certeza, professor. Tudo que é bom dura pouco, né, professor? A conversa está muito boa, com certeza os contribuintes, não, os fiscais, os contribuintes também, né, que eles querem saber, mas nosso público maior aqui são servidores, principalmente dos municípios, e eles querem saber como que acontece no Estado, como que é feita essa fiscalização. Sempre que eu vou em cursos para servidores públicos municipais, eles acabam fazendo essa indagação para nós de como acontece, como que a gente faz para arrecadar o ITCMD. E o professor passou várias dicas aí, com certeza, ao decorrer do episódio, aí eles vão pescando algumas coisas para implementar nos seus municípios. Professor Marcos, foi um prazer aí conversar contigo. Com certeza todos os nossos ouvintes, internautas, também gostaram. E fica aí o convite para uma próxima oportunidade de discutir mais sobre ITCMD, mais sobre fiscalização estadual, que com certeza é um tema importantíssimo e tem muitos temas para a gente trabalhar aí nos futuros episódios. Maravilha, professor. Eu fico feliz quando eu tenho a minha atividade docente, né? Por hora eu não estou dando aula, mas quando eu dava aula nas pós, na graduação, eu sempre falava que a atividade docente é onde você mais aprende, porque no dia a dia você é obrigado a pesquisar cada dia um assunto novo, o aluno te traz o desafio, você vai aprendendo, né? Então é um prazer, a gente tem aprendido muito aí com os municípios, com as técnicas usadas pela União. Então, assim, a gente aprende muito com os contribuintes, com os advogados, com os mandados de segurança que eles trazem, que acaba sendo pedagógico, para a gente não cometer os mesmos erros da próxima vez. Então, procurar não levar as coisas para o lado pessoal, os embates, né? E aprender sempre. Então, eu agradeço muito, foi um aprendizado participar com você aí, estou à disposição para qualquer assunto aí que você demandar aí o meu pouco conhecimento aí nessas áreas, tá? Muito obrigado, foi um prazer mesmo. Obrigado, professor. E agradeço também você que nos acompanhou até agora. Não deixe de se inscrever no canal e curtir nosso vídeo para você saber de outros episódios do podcast Gestão Pública 4.0. Um abraço a todos e até a próxima.